hoje não é nem muito para refletir, é mais mesmo para conhecer, né, alguns dados a respeito da demografia brasileira. Nós estamos estudando demografia brasileira, né? Se vocês se lembram, nós já estudamos teorias demográficas, estudamos a parte de crescimento populacional, né? Crescimento vegetativo, crescimento pelo saldo migratório. Agora nós vamos começar a pegar esses conceitos todos e aplicar ao caso brasileiro. Então, as próximas aulas, elas têm relação com isso. É a aplicação de conceitos demográficos à realidade brasileira, tá? Eu vou colocar aqui para nós compartilharmos. Não esqueçam, na aula de sociologia da semana que vem, que nós temos exercício para corrigir, hein, pessoal? Tá? Não podemos deixar isso aí passar, não. São exercícios dissertativos apoiados em texto. É muito importante, porque é uma habilidade muito cobrada nos vestibulares, no Enem, né? Eu até deixei já aqui os exercícios, ó, relativos a essa parte aí de Estado e poder político. Opa, não, quero sair de nada, não. Deixa eu abrir a apresentação. Essa aqui, ó. Página 355, por gentileza. Ó, vocês se lembram desses dois conceitos básicos de população, né? População absoluta, número de pessoas que vivem num certo momento, num certo local. Por exemplo, a população absoluta dessa classe que eu estou agora, né, é de uma pessoa, eu, certo? Então, é isso. Agora, se eu fosse a população absoluta de Ribeirão Pires, vamos arredondar, né, para ficar fácil, 120 mil pessoas, né? Parece que nós já vacinamos 4 mil. Morreram 156 de Covid até agora. Enfim, não me perguntem quantos morreram de outras causas, né? População absoluta da cidade de São Paulo, 12 milhões de pessoas. População absoluta de Mauá, né? 600 mil pessoas. Então, é a quantidade de pessoas que habitam um território delimitado num certo instante, num certo momento. A população relativa é aquela que se relaciona ao número de pessoas a partir de uma certa metragem. Então, número de alunos por metro quadrado. Essa metragem existe, né, para que você possa considerar aí quantos alunos colocar no máximo numa sala de aula. Número de alunos a partir do distanciamento, né, das regras, dos protocolos de distanciamento social. Então, é 1,5 metro de distância, né? Lá no Rio Grande do Sul, eles tentaram diminuir esse número para 1,30 m. Aí a Secretaria lá da Saúde não permitiu, né, que fosse feita essa redução para poder pôr mais aluno na classe. Eles não permitiram isso. Então, a população relativa é o território dividido por uma unidade de medida. Geralmente, é o número de habitantes, né, por uma unidade de medida de território. Geralmente é habitantes por quilômetro quadrado, que nos leva à densidade. Respondendo à pergunta, a última de hoje é Loiane. Então, é o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? É a densidade demográfica. Bom dia, Loiane. Por gentileza, não deixe de preencher a lista de presença, isso é bastante importante. Prosseguindo, então, vamos lá. Aula 10, página 355. Pensando no Brasil, números de 2015, né? Não variou muito, cresceu pouco a nossa população. Hoje em dia nós falamos alguma coisa em torno de 210 milhões, né? Em 5, 6 anos. Esse ano vai ter censo. Aí vai ter o censo. Aí ano que vem nós vamos poder saber qual é a nossa população. Inclusive, para quem quiser ganhar uma graninha e se expor ao Covid, o IBGE está selecionando pessoas para ir fazer o censo,
nas residências. E o contrato é de 5 meses. Tem contrato para quem só tem o nível fundamental, para quem tem até o 9º ano. E o outro contrato para quem já terminou o ensino médio. Né? Claro, aí vale um pouquinho mais. Né? Mas é, sei lá, uma grana aí, né? Bom, então, em 2015, no Brasil, nós tínhamos cerca de 205 milhões de habitantes. O que faz do Brasil, até hoje, né, isso não varia muito, né? O 5º país em número de habitantes. Lembra, pessoal? O nome associado, o conceito associado à população absoluta é populoso. Mais populoso, menos populoso, muito populoso, pouco populoso. Populoso. E lá na população relativa é povoado. Povoado, despovoado, muito povoado, pouco povoado. Tá bom? Então, esses dois grandes conceitos associados. 5º país do mundo, né? Vamos ver a turma do bilhão antes, ó. Então tá aqui, ó. Esses dois aqui, a turma do bilhão, China e Índia. 1,5 bilhão na China, 1,2 bilhão na Índia, né? Só depois da vírgula, depois do bilhão, esses caras já têm populações maiores do que a do Brasil, né? Então, China e Índia. Inclusive, é bom que se diga, a Índia, existem projeções que indicam que a Índia vai ultrapassar a China nos próximos anos. Aí os Estados Unidos, com seus 300 e poucos milhões de habitantes, lembrando que no caso dos Estados Unidos, esse crescimento demográfico é muito ligado à presença dos imigrantes, né? Os Estados Unidos são, até hoje, um ponto de atração, uma área de atração para os imigrantes. O Brasil já foi, né? É bem menos hoje em dia uma área de atração, embora venham para cá ainda venezuelanos, colombianos, chineses, haitianos, moçambicanos, angolanos, que nem tem aqui, né? Aqui em Ribeirão Pires tem alguns, tá? Então, os Estados Unidos têm um crescimento horizontal da sua população muito grande. Bolivianos, né? Não sei se eu falei. Então, tá aí. O crescimento vegetativo nos Estados Unidos não é tão grande assim. Ele segue mais ou menos o padrão dos países desenvolvidos, tá? Que é aquele de países maduros, né? Países que estão envelhecendo, países que estão tendo um crescimento vegetativo cada vez menor. Mas eles atraem muito imigrante, então eles conseguem manter a população deles razoavelmente elevada. E a Indonésia. A Indonésia é um país que conta lá no Oceano Índico, ali na transição do Oceano Índico para o Pacífico, né? Um país com 17 mil ilhas e cerca de 250 milhões de habitantes. Tá? É um país muçulmano e, aliás, é o maior país muçulmano do mundo. É o país do mundo em que moram mais muçulmanos. Inclusive, tem um programa lá de controle da natalidade em que os agentes do governo vão pelas tribos, né, lá pelas aldeias, pelas vilas, e os habitantes, quando chega esse agente do governo ligado ao controle da população, eles ficam fazendo assim para ele, dois, porque é o lema do governo, no máximo 2 filhos. E a segunda frase, não importa se é menino ou menina. Porque, de novo, né, nesses tipos de países, como a Indonésia, mesmo como a China, como a Índia, o que se deseja, o que os pais desejam, devido à cultura local, é ter filhos do sexo masculino, né? Filhos. Por quê? Lembra? O filho é mão de obra barata, o filho vai cuidar dos pais quando eles ficarem velhos, tá? O filho vai substituir o pai como chefe da família. E a filha? Nessas culturas, a filha, quando se casa, passa a pertencer à família do marido. Ela meio que corta os vínculos com a família de origem dela, tá? Então,
É assim, sociedades tribais funcionam mais ou menos assim. Por isso esse número de filhos e por isso às vezes programas de controle da natalidade tão radicais quanto foi, né? Já não é mais, está sendo flexibilizado a política do filho único na China, a política de esterilização de mulheres na Índia, tá? Bem, a população brasileira, né, que é o nosso assunto, corresponde a quase 3% da população mundial, né? Ó, então, 3% de cada 100 habitantes do mundo, 3 são brasileiros, né? Se a gente fosse pensar em outros números, né, de cada, vamos dizer assim, né, de cada 5 habitantes do mundo, um é chinês, né? De cada 5 pessoas do mundo, uma é chinesa e a outra é indiana, né? Bem, a população mundial em 2015 era de aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas, inclusive houve comemoração quando nasceu a pessoa número 7 bilhões, né? O símbolo, né? Claro, lá na Sérvia contaram lá a população 7 bilhões, como que fala? Eu não sei, o 7º bilionésimo habitante do planeta Terra, né? Do gênero humano, tá? Então, mais ou menos isso, 7 bilhões e meio. Não chegamos ainda a 8 bilhões de habitantes. Tá bom? Não sei se é graças a Deus ou não, né? Pensando em termos de população relativa, desculpa, população absoluta ainda, né? Em 2015, nós temos também a distribuição dessa população, tá? Então, em 2015, a maior parte da população brasileira vivia e vive até hoje, né, no Sudeste, ó, 85 milhões de pessoas, inclusive com o maior número de cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Osasco, Professor, a Guarulhos. gente está no Sudeste, não tá? Isso, São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. É o triângulo estratégico São Paulo, Rio e Minas, não é? Que, por assim dizer, toca, eu vou falar assim, não fiquem ofendidos quem não é do Sudeste, toca o Brasil para frente. Como dizia o filósofo, não, desculpa, o geógrafo Milton Santos, que era também um filósofo, essa é a heartland do nosso país. É o coração pulsante do nosso país, no meu caso nem tanto, é a região sudeste. Né? Olha, de 200 milhões de brasileiros em 2015, 85 milhões morando nesses 4 estados. E se você chegar com a sua escala mais perto ainda, o que você vai ver? Que desses brasileiros, pessoal, desses brasileiros, boa parte se concentra no eixo Rio-São Paulo, ali na Via Dutra, entre a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro. 0,5% do território brasileiro, concentrando aí quase 30% da população do país. Se eu sou um estrangeiro que quer atacar o Brasil, eu vou meter bomba nesse pedaço, que é onde nós estamos, aliás, né? Diga-se de passagem, tá? Então, até mesmo em caso de conflito, vocês sabem que Ribeirão Pires é um lugar estratégico, né? Por conta da proximidade com a Serra do Mar e por conta da fábrica de munições que tem em Ribeirão Pires, a CBC. Bem, depois vem o Nordeste brasileiro, né, com 56 milhões, a segunda região mais populosa. Olha o Sul, ó. O Sul apenas 30 milhões de uma população envelhecida. Os dados lá do Sul são assustadores. Assustadores para a demografia, né? Eu acompanho muito o Rio Grande do Sul, né? Então, eu ouço a Rádio Gaúcha. Outro dia eles estavam entrevistando o presidente do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, no ensino público. E os números são assim: tem 50 mil professores nesse sindicato, ativos, e tem 100 mil professores aposentados. Então é um sindicato de professores aposentados, na verdade.
E isso diminui muito a margem de pressão, né, sobre o governo, né? Então, o envelhecimento lá no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né, de uma forma geral, é um problema muito sério. Até porque boa parte das pessoas lá do sul migram, migram, né, porque é dentro do mesmo país, para o centro-oeste do Brasil. Tem muito descendente de gaúcho morando no Mato Grosso do Sul, em Rondônia. Eles estão chegando até no Acre. Por quê? Porque nos anos 70, 80, a terra nessas regiões era muito barata, era de graça, o governo dava terra lá. E esses caras foram lá plantar soja, plantar milho, né, plantar algodão. Tá? Então, houve uma migração muito grande aí pelo oeste brasileiro, criando aí o chamado agronegócio, né, no Brasil. Bem, depois a região norte do Brasil, que é muito grande, é a maior região em extensão, e por não ter uma população muito grande, nós já podemos prever que vamos dizer assim, a densidade demográfica aqui vai ser baixa, né? Então eram apenas 17 milhões de habitantes, num território que tem Tocantins, Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, né? Território imenso, imenso. Sei lá, praticamente metade do Brasil. Então, aqui, muito provavelmente, nós vamos ter a menor densidade demográfica, vamos ter vazios demográficos, como a Amazônia Ocidental, por exemplo. Em compensação, aqui no Sudeste, em alguns lugares, muito provavelmente, nós vamos ter os chamados formigueiros humanos, como na zona sul do Rio de Janeiro. E por último, aqui o Centro-Oeste, né? Não se esqueçam que Brasília, nossa capital, tanto o plano piloto quanto as cidades satélites ali em torno de Brasília, né? Fica no Centro-Oeste. Isso ajuda a explicar esses 15 milhões de habitantes lá do Centro-Oeste, né? Porque tem Goiás, tem Goiânia, Mato Grosso, né? Com cidade lá de Cuiabá, Mato Grosso do Sul com Campo Grande, né? São áreas agrícolas, uma área onde tem o Pantanal e tal. Então não seria assim para morar tanta gente, mas tem Brasília, né? Tem Brasília que acumula uma das maiores densidades demográficas do Brasil. Isso vai nos mostrar, interessante isso, né? A nossa população relativa, 24 habitantes em média por quilômetro quadrado. Então, em 1 quilômetro, se você fosse distribuir a população brasileira de forma uniforme, nós teríamos aí de maneira uniforme, nós teríamos 24 brasileiros por quilômetro quadrado. É pouco, e além de tudo, essa população se acumula em alguns lugares mais próximos ao litoral, por conta da nossa colonização. Não se esqueça que os portugueses vieram do oceano, né? Também não vamos nos esquecer que aqui tem a planície litorânea, depois tem um maciço aqui, que são as serras, né, da costa leste e sudeste do Brasil, que dificultaram durante muito tempo a passagem do colonizador em massa para o interior. Vamos nos lembrar da nossa vocação para exportação, lá para a Europa, para os Estados Unidos, né? Então, cana-de-açúcar, café, ouro, pau-brasil. Então, o Brasil sempre voltado para a sua costa atlântica. Por isso, essa maior quantidade de pessoas morando aqui no leste do país, né? Então, nós temos motivos de ordem histórica, econômica, natural também. Não se esqueçam a dificuldade que é até hoje para você passar aqui na selva amazônica, nessa Amazônia ocidental aqui, ó, aqui na região da Cabeça do Cachorro. Isso aqui é uma dificuldade, isso aqui chove todo dia, é um calor opressivo, é uma coisa difícil. Então é um lugar difícil de ser habitado aí. Bem, aquele movimento que eu falei agora há pouco, aqui do sul, ó, em direção à região oeste aqui do Brasil, né? Inclusive formando aqui o famoso
arco do povoamento recente, que é a chamada fronteira agrícola, né? Para onde a soja, etc., está avançando. Bem, chegamos então a esses números aqui de população relativa. Vamos dar uma olhada neles. Norte do Brasil, olha, 4 habitantes por quilômetro quadrado. 4, tá? Habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que aqui nessas regiões da Amazônia Ocidental, esse número é próximo a 0. Tá? Vazios demográficos. Menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Depois, o segundo, menos habitado, né, do menor para o maior, o Centro-Oeste, uma zona agrícola bastante ampla, né, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, e aqui assim Brasília, onde está a maior parte da população. Depois o terceiro, o Nordeste, né, o Nordeste, com a população também fortemente concentrada na zona litorânea, nas grandes capitais, né, e aqui no interior, Mata dos Cocais, Caatinga, né, pouca gente vivendo. Depois, o sul do Brasil, com uma população relativamente pequena, também uma área pequena, e o Sudeste, olha, 87, habitantes por quilômetro quadrado. 87, para arredondar, habitantes por quilômetro quadrado. 10 vezes mais habitantes por quilômetro quadrado, arredondando, do que o Centro-Oeste. 20 vezes mais habitantes por quilômetro quadrado do que o Norte do Brasil. Tá? Então, é uma aglomeração muito grande. E como eu disse, São Paulo está aqui, né? O Trópico de Capricórnio passa por São Paulo. Entre São Paulo e Rio de Janeiro é onde está a maior parte da população, né? O PIB industrial, etc. Tudo nesse pedacinho aqui de território. Tá? Então, é uma distribuição muito irregular da nossa população, tá vendo? Olha aqui. Se você pegar, por exemplo, acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, ó. Aqui no norte, Manaus, Boa Vista um pouquinho, cadê Belém? Ó, Belém, né, são as áreas mais habitadas. Aqui, como eu falei, por causa daquele fluxo em direção ao oeste, né, temos áreas um pouco mais habitadas, mas o bicho pega mesmo é aqui, ó, a São Paulo. Os eixos rodoviários de São Paulo aqui, ó, indo em direção ao interior Campinas, né, enfim. Tá? A região metropolitana, olha o eixo entre São Paulo e Rio, ó, da Via Dutra. Tá? São José dos Campos, Taubaté, Resende, Jacareí, todas essas cidades aqui, ó, em torno da Via Dutra, com acima, ou boa parte delas, né, acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Essas cidades, megacidades, né, com mais de 1 milhão de habitantes, são importantes. Mas as mais importantes no Brasil são as cidades até 1 milhão de habitantes, assim, sabe? Aquelas cidades médias, que nem Santo André, por exemplo, né? Porque elas polarizam as cidades do entorno e fazem com que essas cidades utilizem ali os seus serviços. Então, são importantes entroncamentos rodoviários, né? Então, às vezes, a cidade média ela tem uma importância regional maior do que a mega cidade. Tá? Quanto ao crescimento, o nosso primeiro censo foi aqui, ó, 1872. Tá? A primeira tentativa de contagem da população brasileira. Mas cheio de erros, né? E aí chegaram aí a quase 10 milhões de habitantes. Cheio de erros, logo depois da Guerra do Paraguai. Por que cheio de erros? Porque, por exemplo, os escravos não foram contados. Não contaram os escravos aqui. Muito menos os índios. Tá? Então, aqui já tem um problema muito sério. Acaba a escravidão, 1889, 1890 o outro, e aí a nossa população vai crescendo. Ó. Nós passamos de 9 milhões e vamos crescendo. Por 2 motivos. Primeiro, o crescimento vegetativo, que é o crescimento natural, e a grande chegada de imigrantes, principalmente no início do século XX. Ó, vamos pegar aqui, ó, né? Então, de 1900, ó, passamos de 17 para 30. A população aqui, sei lá, quase dobrou, vamos falar assim, né? Entre 1900 e 1920, por conta do café. Então, aqui é muito forte a presença de imigrantes italianos,
imigrantes alemães, espanhóis, portugueses, japoneses, médio-orientais, né? Judeu, sírio, libanês, que aqui no Brasil tudo virou tudo turco, né? Que eles vinham com o passaporte do Império Turco. Bem, depois continuamos crescendo, né? Num ritmo bom, até diminui um pouco aqui a presença dos anos 40 até os anos 80, diminui um pouco a presença dos imigrantes. A partir de 1980, duas coisas acontecem. Primeiro, o Brasil passa a ser um país de repulsão, uma área de repulsão, e em segundo lugar, a população brasileira desacelera o seu crescimento vegetativo. Então, o ritmo de crescimento a partir dos anos 80 vai diminuir drasticamente, tá? É um crescimento quase que inercial. E como eu já conversei com vocês, daqui a algum tempo esse crescimento não apenas vai desacelerando, mas a população brasileira vai começar a diminuir, tá? Vamos lá? Primeiro, urbanização com seus problemas. Custos de formação do filho, né? Previdência social, que faz com que você não precise mais ter tantos filhos para cuidar de você na velhice, tá? Casamentos tardios, gestações tardias, opção pela solteirice. Geração canguru, né? Aquela geração que não quer sair da casa dos pais. Difusão de métodos contraceptivos, inclusive com a distribuição de pílulas anticoncepcionais e preservativos nos postos de saúde, né? Então, você não precisa nem comprar, você vai lá, pílula do dia seguinte, enfim, vários métodos contraceptivos. A mídia, passando aquilo que nós já vimos, né? Aquela ideia de que as famílias bem-sucedidas têm poucos filhos. A perspectiva individualista de que casar, ter filhos, é sinônimo de abrir mão de muita coisa, e é mesmo, né? E certas pessoas não estão dispostas a isso. Estava vendo outro dia na internet de uma menina de 27 anos que fez uma operação de ligação de trompas, né? Para não engravidar. Ela falou, não é que eu não gosto de criança, eu não quero ser mãe. Ponto. E, finalmente, uma redução do papel da Igreja Católica, né? A Igreja Católica é contra o controle da natalidade. Ela defende como único método, controle artificial, a tabelinha lá, né, da mulher saber quando ela não está no período fértil dela, tá? E com, digamos assim, o crescimento de outros grupos religiosos, ou mesmo o crescimento dos grupos materialistas, ateístas, né, entre os jovens, e também o maior volume de informação, etc., o papel da Igreja Católica, particularmente, nesse controle da população diminuiu, né? Diminuiu bastante. Aí as pessoas passaram também a ter menos filhos. Tem um gráfico aqui que nos mostra um pouco aquilo que eu estava falando da imigração. Vamos lembrar, pessoal, que o escravo não era considerado imigrante, né? Porque imigrante é um movimento voluntário entre um Estado-nação e outro Estado-nação. Quando a pessoa sai, ela emigra, e quando ela entra, ela imigra, tá? Então, esse aqui é mais ou menos aqui o nosso o volume de imigrantes. Não é o saldo migratório, né? É só o volume de imigrantes. Por que não é o saldo? Porque não está considerando a saída de pessoas. Bem, com a chegada do café, então aqui nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, né? Que proíbe a entrada de escravos no Brasil. Começa a imigração para o Brasil, tá? Sempre atrás da mão de obra do café. 1888, nós temos a abolição da escravidão no Brasil. Então já não tem nem tráfico interno mais. E aí o Brasil vai buscar muitos imigrantes na Europa para substituir os escravos, né? E esse fluxo se mantém constante, tá? Numa média, né? Por boa parte do século XX. A partir dos anos 30, aqui no Brasil, com Vargas, então isso aqui é República Velha, né? A partir dos anos 30, com Getúlio Vargas,
esse volume começa a diminuir, tá? Diminuir, inclusive, ó, batendo aqui praticamente no zero. Professor, e por que aumenta aqui? Porque os países europeus, arrasados com a guerra, né, estavam numa boa pindaíba. E aí alguns europeus acabaram vindo aqui para o Brasil, além de outros grupos, né? Além de outros grupos. Cai de novo, até os anos 70, quando a Europa e o Japão terminam a sua reconstrução, e aqui ele iria aumentar um pouquinho de novo, né? Com haitianos, chineses, africanos, etc., vindo para o Brasil. Só que o saldo migratório, com a saída de brasileiros bem qualificados, né, a fuga de cérebros, acaba apontando para uma redução aí do que seria a curva de crescimento horizontal da nossa população. Bem, essa então é a parte teórica do nosso encontro de hoje, né? Lembrando que a nossa aula acaba precisamente às 9h20, tá? O total da aula, né? Então, eu ia deixar uma lição para vocês fazerem durante a aula, mas como eu me estendi, eu vou deixar como lição de casa. Anotem, por favor, o que tem para fazer de lição de casa para o nosso próximo encontro de geografia. Então, vocês podem me mandar essa lição até o nosso próximo encontro de geografia. Nosso próximo encontro de geografia vai acontecer, peraí, acho que só na semana que vem, né? Não, amanhã. Amanhã nós já temos encontro de geografia. Então, peço que vocês mandem a lição que eu vou falar até amanhã. Qual é a lição que eu gostaria que vocês mandassem até amanhã? Primeiro, os exercícios das aulas, das páginas 356 e 357 e 358. 356, 357 e 358. A outra coisa que eu queria, pessoal, por favor, é que vocês fizessem no caderno um brevíssimo resumo com os principais dados dessa aula de hoje. Esse resumo no livro-texto está na página 30 e 31 só. Página 30 e 31 só. E aí vocês mandam para mim, por favor, pelo 960608159 ou pelo 964712214. Durante a resolução dos exercícios, eu estou online, tá? Então, vocês podem conversar comigo também por esses canais, né, que eu acabei de falar pelo WhatsApp. Tá bom? Deu para entender? Tudo bem? Dúvidas? Vocês estão aí? Bom. Tudo tranquilo, professor. Então tá bom, eu estava preocupado. Falei, será que eu fiquei igual um palhaço falando aqui até agora à toa? Bem, tchauzinho. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de vocês. Fiquem com Deus. Façam a lição, mandem para mim. Isso aí é o que vocês estariam fazendo aqui na sala.